Oi, gente, tudo bem? A gente está voltando hoje com o vídeo 4, contando para vocês como que foi a nossa história com a adoção. No vídeo 1, eu contei para vocês por que nós escolhemos a adoção. No vídeo 2, eu disse um pouco a respeito do nosso processo de habilitação. No vídeo 3, eu contei um pouco do nosso primeiro encontro com os nossos filhos. E hoje eu vou contar para vocês como que foram acontecendo esses encontros com as crianças até que eles viessem para nossa casa, a gente já com a guarda provisória. Então, se você se interessa pelo assunto da adoção, adoção tardia, adoção de grupos de irmãos, já clica no vídeo, já dá o seu joinha que você gostou, já se inscreve no canal e fica com a gente. O que aconteceu no nosso processo de adoção dos nossos filhos não é regra para toda adoção. Então, assim, é um exemplo do que aconteceu. Os processos adotivos, eles se desenvolvem e se desenrolam de diversas formas. O nosso foi dessa que você vai saber hoje. Eu contei para vocês que numa sexta-feira a gente teve o primeiro encontro com as crianças e que naquele primeiro encontro a gente já estava convicto de que eles seriam os nossos filhos. Nós saímos daquele primeiro encontro, viemos para casa conversando, super animados, contando a notícia para alguns dos nossos amigos mais chegados, dizendo que a gente tinha encontrado os nossos filhos e que eles eram 4. Fomos chamados de loucos por alguns, fomos abraçados pela maior parte, fomos muito amados naquele período. Então, no sábado, logo após aquela sexta-feira do primeiro encontro, nós saímos e fomos comprar um carro. A gente precisava trocar o nosso carro, porque se as crianças fossem vir e fossem começar a passear conosco, a gente não tinha como sair com eles, porque no nosso carro não cabiam 6 pessoas. Então, nós saímos naquele sábado e fomos à procura de um carro que desse a família toda, né? E nós compramos o carro e foi muito engraçado, que a gente trouxe o carro para casa e quando a gente foi entrar na garagem, a gente... será que o carro vai passar na garagem? Porque a nossa garagem é bem estreita. E nós tivemos que retrair o retrovisor para poder entrar com o carro na garagem, mas ele coube, graças a Deus. Ela é bem comprida a garagem, porém é estreita. Mas foi um dia muito engraçado para a gente, que a gente saiu todo empolgado querendo comprar um carro por conta das crianças e nem nos atentamos se ele ia caber na nossa garagem ou não. E naquela semana seguinte, a equipe técnica conversou com as crianças e eles que já tinham sido preparados antes em relação à adoção. Como que é isso? A criança, quando ela está no abrigo e que já tem, o pessoal da equipe técnica já tem certeza que vai ser feita a destituição das crianças, porque a família biológica não dá conta, por N motivos, N razões que a gente não vai entrar agora. Nesse mérito. Então, eles preparam as crianças para uma nova família, né? Preparam conversando, o que vocês acham que seria ter um novo pai, uma nova mãe, uma família para cuidar de vocês. Então, os abrigos, a equipe técnica vai preparando as crianças para isso. E os nossos filhos já estavam sendo preparados, mesmo antes de ser destituídos, eles já estavam sendo preparados, porque tudo estava indicando que a adoção que eles tentariam adoção para o nosso grupo de filhos. E então, quando nós os conhecemos, eles já tinham interiorizado essa questão de ter uma nova família. Então, quando a psicóloga e a assistente social conversou com os 4, eles disseram que tinham gostado dos tios, que tinham ido visitar e que estavam a fim de conhecer a gente mais um pouco. Né? Então, naquela semana, elas conversaram com as crianças numa segunda, numa terça-feira. Na quarta-feira, nós fomos chamados para passar a manhã com eles e almoçamos com eles. E depois levamos na escola os 3 mais velhos. E a pequenininha ficou no abrigo porque ela não estudava ainda. E passamos aquele dia com eles e nos ligaram posteriormente, na quinta-feira, perguntando se a gente gostaria de, no final de semana, já levar as crianças para pernoitarem na nossa casa. Uau! Que susto que a gente tomou, né, amor? Tomamos um susto quando eles falaram aquilo, porque a experiência que a gente tinha com crianças eram com os nossos sobrinhos e com os filhos dos nossos amigos, né? Agora, não com os nossos filhos. A gente não tinha tido filho. Eu nunca fiquei grávida, então não tinha nem noção de como seria cuidar das crianças. Então, nós combinamos que no sábado nós iríamos buscar as crianças para essa primeira visita à nossa casa, que seria a primeira pernoite na nossa casa.
E nós fomos lá no abrigo no sábado de manhã e eles ficaram numa alegria só. Lembra, amor, a alegria deles? Eles rodearam o carro novo porque a gente tinha ido até então com outro carro, eles tinham visto. Então, quando viram que a gente já tinha trocado até de carro, né? Por conta deles, eles ficaram numa super alegria e aquela empolgação, né, do novo. Para eles era tudo novo. O que nos espera? Como que será que é a casa deles, dos tios? E então nós fomos buscá-los. Só que eu tinha esquecido de um detalhe, né? Eu tenho 2 cachorrinhos e um deles é um poodle ranzinza pra chuchu, que não gostava de criança nem a pau. E a gente veio no caminho preparando as crianças, né, amor? Conversando com eles, falando, gente, ele não quer aparecer no vídeo hoje ele não tá afim de aparecer, tá bom? Por isso que ele não tá aqui do meu lado hoje. Mas então eles vieram super empolgados no carro, conversando, e a gente foi preparando, falando que a gente tinha 2 cachorrinhos de pequeno porte, tinha um pássaro em casa também, então eles ficaram empolgados e vieram conversando nesse trajeto todo até chegar à nossa casa. E aí você pense num pai e uma mãe que não tinham experiência, com 4 crianças dentro de casa. Meus filhos, eles estavam com anemia, estavam com deficiência de ácido fólico, então eles tinham que tomar remédio nos horários determinados, as vitaminas nos horários determinados. Uma dessas vitaminas sobrou, não me pergunte como, naquele final de semana. Teve xixi na cama, teve febre, teve eu desesperada porque eu não sabia dar remédio de febre, teve eu ligando para o abrigo perguntando como é que medicava. E depois disso, eu tinha ligado já para minha cunhada para saber como medicava, mas eu quis confirmar, porque eu fiquei com medo de medicar a criança, acontecer alguma coisa, e ela estava sob a nossa tutela, né? Deixando até avisado, explicado para vocês que quando a gente trouxe as crianças, nossos documentos ficaram eles ficaram com cópias dos nossos documentos, nós assinamos um termo de responsabilidade de que as crianças estariam conosco. Então você imagina, né, o medo que a gente estava, né? Naquela semana eu lembro que eu me preparei, eu comprei chinelos, comprei roupa íntima para as crianças, comprei meia, comprei pijaminha, porque eles viriam para cá, eu não sabia nem como que ia ser. E a gente só tinha um quarto com um colchão de casal e mais nada. Era um colchão de casal bem grande, né? Que era o nosso antigo colchão. E era o colchão que as crianças dormiram quando eles pernoitaram aqui com a gente nesse tempo todo. Eu disse para vocês que eu não tinha quarto de criança arrumado, eu não tinha nada de criança, para falar a verdade. Eu não tinha brinquedo, a gente não tinha nada, nada, nada. Só a vontade de ter uma família. E que a gente julga hoje que era o mais importante. Então eles vieram para pernoitar. Nesse primeiro final de semana, foi uma experiência super legal. Fiquei super cansada, porque eu estava acostumada a comer, né? Eu e meu marido, né? Comigo, ele só. Então, a gente não estava afim de comer em casa, a gente almoçava fora. Só que com as crianças, e como a gente estava se conhecendo ainda, era um momento nosso da gente ficar juntos. Então, eu tive que cozinhar para aquele tudo de gente. A gente não sabia de nada, nem do que as crianças gostavam, nem do que elas gostavam. Então, foi um final de semana que assim ficou meio complicado, mas que se desenrolou bem, graças a Deus. Na segunda-feira, bem cedo, a gente levou as crianças de volta para o abrigo e a despedida foi triste, foi com a pequenininha chorando. Ai, eu não contei para vocês, gente, essa pequenininha quis fazer uma amizade mais íntima com os nossos cachorrinhos e quando a gente se deu por conta, ela estava comendo ração junto com eles, gente. Foi desesperador. Mas quando eu fui levar as crianças na segunda-feira, eu falei, olha, desculpa, eu sou mãe de muito primeira viagem. Então, teve febre, isso eles já sabiam que eu já tinha falado. Teve vitamina que eu não dei, porque eu me embananei na hora das vitaminas. Teve criança comendo ração com cachorro, provando a ração. E foi tudo assim muito novo e muito intenso nesse final de semana. E na hora que a gente veio embora, a pequenininha chorou muito. Eu quero ficar com a minha mamãe, não foi, amor? Quero ficar com a minha mamãe, eu quero ir embora com eles, não queria ficar de jeito nenhum, a gente teve que sair meio que fugido de lá. E teve uma coisa tão legal que aconteceu nessa semana, que, se eu não me engano, a gente voltou mais no meio da semana de novo para poder passar mais uma manhã com eles. Só que entre essa volta, né, essa segunda-feira e essa volta,
a psicóloga do abrigo me ligou. Aí eu tomei até um susto. Aí eu falei, tá tudo bem com as crianças? Aconteceu alguma coisa? Ela, não, tá tudo bem. É que a Ana quer falar com você. A Ana tinha feito 3 anos. E aí ela começou a bater papo comigo no telefone, não parava mais de falar, porque ela é tagarela, ela fala muito até hoje. E ela conversava, e ela falava do brinquinho que eu tinha dado pra ela, que tava na orelha, que ela não deixava ninguém tirar o brinco dela, e conversou, e conversou, e conversou. E aí a gente foi desenvolvendo esses laços com as crianças. Aí nós voltamos e passamos mais uma manhã com eles, e fomos buscá-los no final de semana de novo, no sábado bem cedo, para pernoitarem com a gente, para passarem mais um final de semana conosco na nossa casa. E esse segundo final de semana foi mais intenso ainda, mas já foi assim, foi rolando com mais facilidade, né? Já foi acontecendo com mais espontaneidade. As crianças já foram se abrindo mais um pouco conosco, já foram contando as histórias, porque eles contam as histórias que eles viveram. Por mais que elas tenham sido dolorosas algumas vezes ou não tenham sido histórias muito legais de contar, mas eles vão se sentindo mais à vontade e eles vão contando pra gente essas histórias. Então, eles contaram um pouco da vida deles, eles não entraram muito no mérito dos genitores, mas comentaram algumas coisas da avó, porque eles tinham uma ligação muito legal com a avó deles, e foram nos contando essas histórias. No dia do meu aniversário, meu último aniversário sem filhos, no dia 27 de agosto, nós levamos as crianças cedo, né? Porque era uma segunda-feira, a gente teria que levá-los de volta. Nós levamos as crianças. E no desenrolar daquela semana, a gente recebeu a ligação de que eles já estavam preparando um relatório para que as crianças viessem morar conosco já, para fazerem o estágio familiar, né? É quando você vai pegar as crianças já com guarda provisória. Deixa eu só lembrar para vocês uma coisa. Os nossos filhos, nós moramos na capital, nós moramos em São Paulo. Nossos filhos estavam no interior. Então não era muito fácil o deslocamento da nossa casa para o abrigo que eles estavam, né? Para a cidade que eles estavam. Então eu creio que tudo aconteceu até com um pouco de velocidade maior por conta da distância. Mas em nenhum momento nós deixamos de ser avaliados. O tempo todo a gente estava em contato, tanto com a assistente social e com a psicóloga do fórum, conversando. Eles, quando nós estávamos nas visitas no abrigo, eles estavam nos acompanhando também, conversando, observando, vendo como é que se dava o relacionamento das crianças com a gente. Todas as vezes que as crianças estavam conosco, depois tinha uma conversa com a psicóloga, eles conversavam com a psicóloga e contavam como tinha sido, o que tinha sido legal, o que não tinha sido legal. Era bem transparente esses bate-papos, tanto com a gente quanto com as crianças. Então, o pessoal do abrigo já decidiu naquela semana que eles já poderiam vir para o estágio familiar. E aí você pensa no desespero de um casal que só tinha 2 cachorros, uma ave e uma casa com um quarto para aquelas crianças, para receber aquelas crianças, e não tinha mais nada. Naquela semana, a gente pôde provar o amor de Deus, a solidariedade dos nossos amigos, o carinho de todos eles e o cuidado deles. Gente, as crianças vieram aqui para casa para mais um final de semana, e aí quando nós fomos levá-los de volta, o pessoal do abrigo falou: olha, vocês precisam ir lá no fórum porque vocês já vão ficar com a guarda das crianças. E a gente, uau, né? E fomos lá pro fórum, pegamos os documentos, que você tem que trazer uma documentação de que você está com a guarda provisória das crianças. Eles te dão a certidão de nascimento, cartão de SUS, tudo, cartão de vacina das crianças, dão todos os documentos pessoais dele. E você traz as crianças para casa. A gente ali naquele momento já tinha certeza de que queria eles como filhos, mas a gente não sabia que ia ser tão rápido. Né? Então, assim, é como uma grávida, né? Que tá esperando o neném para nascer no 9º mês. E o neném nasce no 6º. E ela não montou quarto e não tem enxoval. Então, a gente tava, tipo, nesse naipe. E aí, a gente
provou da solidariedade dos nossos amigos, porque eles também viram como foi rápido e eles ligavam: Dani, mas você tem roupa para eles, você tem as coisas para ele? Eu falei: gente, eu não tenho nada, o que eu tenho são as roupas íntimas que a gente já comprou, temos chinelo e temos o pijama, não temos mais nada, mas Deus vai prover. Então foi assim maravilhoso, porque a gente só via o pessoal falando: ó, deixei para você lá na igreja, pega lá com fulano de tal, roupa para as crianças, perguntar a idade das crianças, o tamanho que as crianças vestiam, quanto elas calçavam, e nós fomos inundados, gente, além do amor, do carinho, do cuidado das pessoas em volta, os nossos amigos, pelo cuidado de Deus, porque as crianças ganharam roupas, as crianças ganharam calçados, as crianças ganharam livros, as crianças ganharam brinquedos, as crianças ganharam roupa de cama, além de ter ganhado uma família. Mas assim, o fato da gente ter visto o cuidado de Deus e o cuidado das pessoas que estavam à nossa volta foi mais uma confirmação de que Deus estava provendo tudo, Deus estava cuidando de tudo desde o começo. Né? E até com o fato do primeiro encontro, das visitas que foram acontecendo, deles virem para casa para pernoitar 2 finais de semana e já no terceiro já virem de mala e cuia, a gente foi vendo o cuidado de Deus e o cuidado das pessoas ao nosso redor também, e vendo que aquilo era para realmente acontecer, que eles eram realmente os nossos filhos, que aquela era a família que a gente tinha sonhado por tantos anos. E quando nós recebemos, né, todo esse cuidado dos nossos amigos, essa ajuda, eu lembro que eu estava ainda no abrigo com as crianças e o pessoal do abrigo me perguntou: Dani, você quer levar uma malinha para cada um com roupa? Ainda estava anestesiada, né, com a notícia. Eu falei: eu quero, porque eu não tenho como sair agora e comprar enxoval para 4 crianças. Mesmo porque eu ia passar pela licença maternidade, eu ia estar com eles o tempo todo, eu ia ter que correr atrás de escola, plano de saúde para as crianças, plano dentário. Então eram muitas coisas que eu teria que fazer e eu estava anestesiada. Essa foi a palavra. Estava realmente anestesiada, porque além de ter me tornado mãe, né, e meu marido tornado pai, de uma forma assim bem rápida, a gente estava anestesiado com a velocidade que tudo estava acontecendo. E eu lembro uma amiga minha que me ligou, que é uma amiga que eu amo muito, a Eliane. Ela mora no Espírito Santo, onde eu tenho colegas de faculdade e pessoas que gostam bastante de mim e que souberam através dela o que estava acontecendo, que a gente estava adotando. Então eles fizeram uma rede lá de solidariedade, juntaram um monte de coisa para as crianças, e ela tinha um conhecido que trabalhava aqui em São Paulo, e esse conhecido, sem me conhecer, sem conhecer as crianças, sem conhecer o meu marido, ele vinha para trabalhar em São Paulo trazendo cada semana uma mala com as coisas que a Eliane tinha conseguido para a gente no Espírito Santo. E a gente vai vendo o cuidado com as crianças. Nós, quando eles vieram aqui para casa, eles ganharam o quarto deles. Não fomos nós que compramos. Eles ganharam as camas, ganharam o guarda-roupa. Posteriormente, nós separamos o quarto das crianças, mas nesse primeiro momento, os 4, os 2 meninos e as 2 meninas dormiram, né, juntos no mesmo quarto, porque eles sempre ficaram juntos. E depois de 1 ano, mais ou menos, que nós separamos os quartinhos deles e fizemos os 2 quartos. Mas assim, nesse primeiro momento, nós vimos em tudo o que aconteceu o cuidado de Deus, a direção de Deus, o amor das pessoas que nos cercaram. Eu vou fazer esse parênteses porque sei que tem muitas pessoas que querem fazer a adoção e estão ouvindo a nossa história. Não é todo mundo que vai concordar com o que você está fazendo. Nós tivemos amigos próximos nossos que não concordaram. Nós fomos chamados de loucos por outros. Nós fomos até um pouco meio que... fomos afastados, né? As pessoas se afastaram da gente por conta do passo que a gente tomou. Mas nós descobrimos que nós tínhamos outros amigos que a gente não sabia. Diversas pessoas que nos cercavam que a gente às vezes nem sabia que eram filhos por adoção ou que tinham algum irmão por adoção.
e que nos abraçaram nessa hora, nos amaram, cuidaram da gente. Até pessoas estranhas, gente, chegavam pra gente e perguntavam: você tá precisando de alguma coisa pros seus filhos? Eu quero ajudar. Então, assim, isso tudo foi motivo de muita alegria pra gente. Mas teve também as pessoas que se afastaram porque não concordaram com o que a gente estava fazendo. Mas a gente não veio aqui para agradar homens, a gente tem essa consciência. A gente veio com o propósito de agradar a Deus. E nesse momento, que a gente queria, mais que a gente queria, era formar a nossa família, era ser feliz com a nossa família e era ter lá perto de nós o tempo todo os nossos filhos. Então, eles chegaram pra gente, ficamos acampados por um tempo, nossa casa virou uma bagunça porque não tinha lugar para colocar nada, mas era uma bagunça gostosa porque as crianças estavam lá. E a nossa rotina foi mudada totalmente. Eu tive licença maternidade de 4 meses, consegui essa licença porque a minha filha mais nova na época tinha 3 anos. E quando você adota grupos de irmãos e até o filho mais novo, né, ele tem a idade inferior a 3 anos, você pode tirar os 4 meses de licença maternidade. Então eu pude tirar os 4 meses para poder me adaptar a esse primeiro tempo. E no próximo vídeo eu vou contar para vocês como que foi essa adaptação, que não foi fácil, já digo para vocês agora, porque são culturas diferentes convivendo na mesma casa. Então a gente precisou se adequar às crianças e as crianças precisaram se adequar a gente. E esse processo, por muitas vezes, foi dolorido, mas teve sucesso. E o que eu tô contando para vocês agora e deixando bem claro para vocês, eu não ouvi de muitas pessoas. Então é por isso que eu estou compartilhando com vocês, porque quem é pretendente à adoção, ou já está habilitado, ou já está até na fila da adoção, às vezes não sabe o que acontece depois do período, né? Depois do tempo, depois do momento que eles ligam para você e falam que já encontraram aquela criança que está dentro do seu perfil. Então eu quero compartilhar isso com vocês, para que vocês se sintam acolhidos e para vocês entenderem que alguns processos que a gente passa quando adota uma criança são normais e não são nada sobrenaturais. Mas também que como quando uma mãe pare um filho e tem um filho e se assusta muitas vezes com a demanda que um filho traz, isso também acontece com a mãe de adoção. Aconteceu comigo. Só que por muitas vezes eu tinha medo de falar, pelo medo de ser julgada. Mas isso aí eu vou contar para vocês no próximo vídeo. Então eu espero vocês para acompanharem com a gente no próximo vídeo, o 5º vídeo, que a gente vai contar a nossa história da adoção. Um grande beijo para vocês. Meu marido tá mandando um abraço. Hoje ele não quer entrar no vídeo, ele tá fazendo sinal ali para mim. Eu quero deixar um e-mail para vocês, caso vocês tenham alguma dúvida a respeito de adoção ou queiram um conselho, alguma coisa. Podem mandar um e-mail para o projetoanas@gmail.com. Tá passando na telinha aí agora, é só você anotar esse e-mail, pode mandar pra gente a mensagem, que na medida do possível, se eu puder estar te ajudando, eu vou estar ajudando, tá bom? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.